Fala galera, DH na área, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, então, conversar com vocês aqui, né, e também eu vou trazer algumas coisas do que eu tenho lido, né, tenho lido bastante aí nesses últimos tempos, graças a Deus também estou conseguindo ser mais dedicado nisso, né, poder estar lendo mais livros, ter mais conteúdos aí para refletir, né, realmente, se você que é uma pessoa que quer se desenvolver, né, não tem como a gente ignorar a importância da gente ler, né, da gente estudar, a gente aprender coisas novas, né? E assim, eu vou sendo aqui bem sincero, né? Eu nunca fui a pessoa mais estudiosa, né? Meus amigos que me conhecem aí sabem bem, né? Não fui dos alunos mais dedicados na escola, não era o mais inteligente, não me importava, na verdade, com essa questão de estudar, de fazer trabalho da escola. Trabalho até que eu fazia, mas fazer lição de casa, né? De ser um aluno ali reconhecido pelos professores, nunca foi meu objetivo, nunca levei isso a sério, né? Até porque na época, quando eu era mais novo, tudo que eu queria era ser jogador de futebol. Então, né, fisicamente eu sempre tive um destaque, né? Seja na questão de desempenho ou até no aspecto físico mesmo, né? Não sou um cara franzino, né? Eu tenho um físico, não sou gigante, né, comparado a muitas pessoas aí, né, mas também não sou tão pequeno, né, acredito que ali no meio termo, né, atlético aí. Então, meu foco, né, quando eu criança era ser dedicado ao esporte, ser dedicado a usar o meu corpo, exatamente, viver dele, né, porque eu acreditava que realmente eu tinha um grande potencial, né. Já intelectualmente eu já não confiava muito, né, não tirava boas notas, também não tinha tanto estímulo pessoal, né, autoestima, enfim, então para mim era insignificante. Mas, enfim, depois, né, de mais maduro, né, mais experiente, aí a gente vai aprendendo que existem outros tipos de conteúdos, na verdade, né, que na escola é um pouco limitado ali o aspecto de conteúdo que você vai ter acesso, né, e se você não gosta daqueles conteúdos, paciência, né, você vai ter que ver do mesmo jeito, né, que graças a Deus não é obrigatório depois que você sai dessa fase, né, e você se torna ali uma pessoa adulta, então, e que você realmente pesquisa aquilo que você quer, né? Você estuda aquilo que você gosta. E isso mudou completamente, né, minha visão. Então, eu realmente acabei me tornando uma pessoa muito mais autodidata, né? Uma pessoa que gosta mais de correr atrás daquilo que eu quero, né? Então, se eu sou interessado, com certeza eu vou querer aprender. Se eu não sou interessado, às vezes eu tenho que aprender, porque é obrigatório também, né? Faz parte da vida adulta, mas se não também eu não vejo, não me interessa, né? Simplesmente assim. Mas enfim, então eu tenho sido uma pessoa que estuda mais, né? Que procura ler mais livros, enfim, saber mais sobre as coisas. E um livro que eu já li algumas vezes, né? Na verdade, que essa deve ser a quarta ou a quinta vez que eu leio esse livro, ou até mais, sei lá. Que é o Pai Rico e Pai Pobre, né? Que é um livro que eu acredito que muitas pessoas já leram, mas esse também, às vezes, é o nosso erro, entendeu? De assim, por a gente estar tão acostumado com uma coisa, né? De ouvir tanto, de ouvir, enfim, tantas pessoas falando, né? E querendo ou não, assim, as métricas, né? Os algoritmos dos aplicativos que a gente utiliza, eles acabam entregando aquilo que você realmente quer consumir, né? Então, parece que todo mundo tá vendo as mesmas coisas que você vê, mas na verdade se você parar a pensar um pouco, você vê que isso não é verdade, né? Uma pessoa, por exemplo, que gosta de coisas de maquiagem, por exemplo, eu não vejo nada de maquiagem, não tenho, né? Não é o meu, não tenho interesse nisso, né? A princípio. Então, eu não vejo muito, né? Mas a pessoa que segue isso vê direto, né? Com frequência. Então, que nem eu já gosto muito dessa área de desenvolvimento pessoal, né? Essa parte de conseguir, né? Uma independência financeira. Então, eu acabo recebendo muito esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, eu acho que todo mundo já tá vendo, né? Mas não, né? Talvez tem pessoas aqui que nunca tenham lido esse livro. Então, se você não leu, fica a dica para você ler. Se você leu, você vai poder aqui junto comigo refletir mais e poder aprofundar ainda mais, né? O conhecimento que você obteve do livro, né? E eu tô então relendo ele mais uma vez. E aí o que acontece? Um dos tópicos, né? Tem vários pontos que ele vai trazendo nesse livro, mas um dos pontos que ele levanta é o aspecto de a diferença, né, entre ativos e passivos, né? Então, um termo que ele usa muito no livro é a questão do caminho dos ratos, né? Que ali é a pessoa que assim, só antes de eu falar do livro, tá? Assim, eu tô compartilhando o livro, não tô julgando ninguém, não tô condenando ninguém, não tô falando que ninguém é melhor ou pior do que ninguém, tá? Apenas trazendo o conhecimento do livro, né? E aí você tira aquilo que você quiser, tá bom? Daquilo que você achar melhor, tudo bem? E aquilo que você não quiser também, você ignora, né? E segue a vida.
Então ele fala sobre a questão dos ativos, dos ativos e dos passivos, né? E a questão dos ativos, né, de uma forma simplista, são coisas que trazem dinheiro, né, que colocam dinheiro no seu bolso. E os passivos seriam aquelas coisas que tiram dinheiro do seu bolso, né? E aí ele brinca ali, né? Por exemplo, uma das coisas principais, né? As coisas mais fáceis que a gente ouve na nossa cultura, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, é que muitas vezes ativos, né? Então, falando como se a nossa casa ou a casa deles fosse um ativo, né? E isso ajuda com que eles sejam pessoas mais bem-sucedidas, pessoas mais ricas, né? Com mais condição. E em parte, em parte faz sentido, mas em outro não faz sentido, né? Então, assim, um imóvel, com certeza, ele pode ser um ativo, mas não necessariamente ele é um ativo. Tudo vai depender da forma que você trata, da forma que você lida com esse imóvel, né? Então, se você comprou uma casa própria, né, e você mora nela, simplesmente mora nela, ela é um passivo, ainda que ela seja um patrimônio, ainda que se você tiver algum problema, você possa vender esse patrimônio e, né, resgatar boa parte do dinheiro investido nesse imóvel. E talvez, dependendo da situação, do momento histórico, etc., da economia, você possa até receber mais do que você investiu, né? Que aí seria, sim, um ativo. Que aí, né, por exemplo, eu comprei uma casa por 200 mil, eu vendi por 400 mil, com certeza foi um ativo, coloquei 200 mil no meu bolso, né? Então, isso sim seria um ativo. Mas, se você simplesmente comprou um imóvel e você só mora nele e você não faz mais nada, ele não é um ativo, ele é um passivo, né? Por quê? Porque você vai deteriorar o imóvel, né? Ele vai passar o tempo, você vai ter que fazer manutenção, vai ter que cuidar dele, vai ter que fazer reformas, e etc. Então tudo isso acaba tirando dinheiro do seu bolso, não colocando dinheiro no seu bolso. Agora, se você utiliza esse imóvel para, por exemplo, para alugar um quarto, né, para alguém, ou você divide esse imóvel em várias partes em que você aluga para outras pessoas, né, ou você aluga simplesmente a casa inteira para alguém e mora em outro lugar. Então, esses tipos de movimento, esses tipos de ações com o seu imóvel, de ação com o seu imóvel, sim, faz com que você torne esse imóvel algo que coloque dinheiro no seu bolso, né? Um ativo, né? Então, basicamente, ele vai trazendo muito essa reflexão de que se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer aprender a como ser uma pessoa que aumenta, né, o seu patrimônio, você precisa gerenciar isso muito bem, né? Tanto os seus ativos quanto os seus passivos, e garantir que os seus passivos, ou seja, aquilo que tira dinheiro do seu bolso, não seja maior do que os seus ativos, né? Porque aí isso acaba te tornando uma pessoa pobre, uma pessoa que sempre vai ter dificuldades financeiras, né? Agora, se você conseguir manter os seus ativos produzirem mais dinheiro do que você gasta, né? Do que tira dinheiro do seu bolso, aí sim você vai se tornando uma pessoa com tempo bem sucedida, né? E aí você consegue no futuro a sua independência financeira, né? Então, esse é um dos tópicos que ele traz, que eu acho bem interessante. Ele trata ali nesse livro de uma forma bem lúdica, né? Porque ele traz o exemplo de dois jovens ali que têm um pai, né? Cada um tem um pai, e aí um é o pai rico e o outro é o pai pobre, né? Só que na nossa cabeça, quando você já lê o livro, né, pela primeira vez, então você imagina que o pai rico seja rico, né? E o pai pobre definitivamente seja pobre, mas na verdade você vê que não é bem isso, que na verdade é quase que o inverso, né? O pai rico, na verdade o pai pobre, é o pai teoricamente bem sucedido profissionalmente, né? Alguém que já estudou, alguém que é formado, alguém que tem pós-graduação, que é professor, se não me engano, na universidade e tem um bom salário. Então, assim, esse que para muitos, né, no geral seria uma pessoa bem sucedida, no livro é tratado como o pai pobre, né? E o pai rico, que a gente acharia então que seria um pai rico, né, na verdade é um pai até que muitas vezes é discriminado, né, porque ele não tem uma profissão muito assim bem estabelecida, né, não tem muita formação acadêmica, mas ele é um cara que exatamente ele domina esse aspecto, né, de gerenciar essas duas coisas, dos ativos e dos passivos. E aí ele vai comparando que o pai pobre, né, que no caso seria esse professor bem sucedido, com uma carreira bem estabelecida, que ganha um salário mensal significativo,
é o pai pobre por quê? Não porque ele é pobre no sentido de não ter dinheiro. Não, tem dinheiro. E esse é um aspecto até que no livro ele quebra, né? Ele mostrando que as pessoas olham para o dinheiro de uma forma errada, né? E que o dinheiro é como se fosse algo imaginário. Então, se você desmistifica essa visão do dinheiro, a coisa fica mais fácil, né? Então, dinheiro tá aí, né? Para todo mundo, teoricamente, para todo mundo acessar. Não tô aqui também, então, mas todo mundo, então tá falando que qualquer pessoa pode ter as mesmas oportunidades também. Eu sei que não é verdade, né? Eu sei que o mundo é bem injusto, tem muitas coisas que não são reais, né? É bem diferente a cada situação. Mas assim, mas no livro é isso que ele a reflexão que ele traz é no sentido de você então assim, você tem um X de dinheiro que você ganha, né? Seja por mês, seja enfim, da forma que você recebe. Mas se você não aprende a gerenciar essas coisas, dos ativos e dos passivos, você não vai ter uma independência e uma saúde financeira nunca. Então, mesmo que você ganhe muito, né? Se suas despesas forem gigantes, vai continuar sendo um problema, né? Enfim, então aí que acontece? Então aí tem esse pai pobre, né? Que ganha bem, mas ele não gerencia muito bem as suas coisas, não sabe produzir mais dinheiro, não sabe aumentar os seus ativos, né? Coisas que possam trazer mais dinheiro para ele. E aí, então ele é considerado pai pobre. Já o pai rico, mesmo ele não tendo os seus bens, sua área acadêmica, sua área profissional bem definida, é um cara que abriu uma empresa, era um cara que tinha funcionários, era um cara que era uma empresa pequena, mas ele estava crescendo, ele estava entendendo esse processo, né, da importância de aumentar os seus ativos e da importância de você manter os seus passivos baixos, né? Então ele vivia de uma forma bem simples, bem humilde, né? Mas pouco a pouco, né, o seu patrimônio estava aumentando. Então esse é um outro ponto que ele traz do livro, que então é importante você gerenciar, né, e saber a diferença de um ativo e de um passivo, né? A importância de você obter uma educação financeira que não é necessariamente a educação acadêmica, né? Na verdade é bem, se for ver, até quase que contra, né, uma a outra. E ele fala sobre essa questão da importância de você saber separar. A importância de você saber não olhar só pro quanto de dinheiro que você ganha naquele mês, quanto de dinheiro que você que você produz, né, por mês ou no caso por ano. Mas você aprender a olhar para o seu patrimônio, né? Quanto de patrimônio você tem. E a forma para você calcular o seu patrimônio não é só você pegar tudo que você tem, ver o quanto que ele custa e esse é o patrimônio. Isso é uma forma, né? Com certeza, isso é uma forma de você saber o seu patrimônio bruto aí, vamos dizer assim, né? Mas o ideal seria você saber o seu patrimônio líquido, ou seja, se você parasse de trabalhar hoje, né? Quanto tempo você conseguiria ficar sem trabalhar? É esse tipo de patrimônio, que é o patrimônio líquido, né, que eles chamam. Então, assim, quanto mais você conseguir aumentar o seu patrimônio líquido, né, mais estabilidade, tranquilidade e independência financeira você vai ter. Beleza? Mas é isso, então trouxe aqui para vocês apenas alguns dos conteúdos que ele fala. Vou trazer mais aqui, porque eu tô lendo, né? Então vou trazer mais conteúdos para vocês, beleza? E é isso. Então agora eu vou trabalhar, né? Continuar trabalhando, vou atender algumas pessoas e aí eu vou ver se eu faço alguns vídeos lá para vocês também, beleza? Então é isso, tamo junto e vamos embora.